Olá, eu sou a Roberta Ismael Dias Garcia, médica otorrinolaringologista e professora auxiliar da Faculdade de Medicina do ABC. O tema a ser abordado na aula são as lesões benignas de laringe. E os tópicos são fonotrauma, lesões inflamatórias, papilomatose laríngea e alterações estruturais mínimas de cobertura. As pregas vocais elas têm um aspecto nacarado, a vascularização é longitudinal e simétrica, as bordas livres e superiores não têm irregularidades, o fechamento glótico ele é completo durante a fonação. Se existem abaulamentos, rigidez, alguma irregularidade, o fechamento glótico é incompleto ou alguma dificuldade de abertura, provavelmente é porque existe alguma lesão nas pregas vocais. As lesões inflamatórias, então, elas são divididas em nódulos vocais, pólipo vocal, edema de Reinke, cisto de retenção, pseudocisto, granuloma de contato e hemorragia. O fonotrauma, ele pode ser agudo ou crônico. O fonotrauma agudo é quando existe um processo inflamatório sem a formação de uma lesão de massa. Isso é tratado clinicamente, resolvido, e existe sempre uma necessidade de orientação para prevenir novos processos. E o fonotrauma crônico é um processo inflamatório com a formação de uma lesão de massa. Quando ele é tratado clinicamente e resolvido, também deve ser feita a orientação e a prevenção de novos casos. Se a lesão é mantida, existe realmente a instalação de uma lesão. Os nódulos vocais são lesões bilaterais, simétricas, são espessamentos epiteliais sésseis, firmes e claros. Eles ocorrem nos bordos livres das pregas vocais, na junção entre o terço anterior e o terço médio das pregas vocais. Ele é mais frequente em mulheres e crianças, por conta da proporção glótica. São as lesões benignas mais frequentes. A disfonia é persistente, ou o indivíduo também pode se queixar de dor e de fadiga vocal. Como é a fisiopatologia do nódulo vocal? Existe um fonotrauma por abuso ou mau uso vocal, existe um aumento das forças e um estresse de impacto máximo naquela região das pregas vocais, ocorre uma injúria tecidual, um processo cicatricial, a reorganização, levando a uma cicatriz e a formação dos nódulos. Um exame aqui de laringoscopia direta e estroboscopia, onde nós podemos observar nódulos bilaterais, que são lesões brancas, brilhantes, de bases alargadas, simétricas e indistinguíveis da mucosa normal. O tratamento dos nódulos vocais é a fonoterapia. O pólipo vocal é uma lesão unilateral. Se bilaterais, eles são assimétricos. Ele é uma lesão séssil ou pediculada, no bordo livre, geralmente no terço anterior da prega vocal. Existe uma associação com alterações estruturais mínimas em 67% dos casos. Então, achou um nódulo, um pólipo, no exame, procure se existe ou não alguma outra alteração estrutural mínima de prega vocal que nós discutiremos adiante. Ela ocorre mais em indivíduos adultos do sexo masculino, na proporção de 2:1, e o indivíduo tem uma disfonia persistente e até alguns períodos de afonia. Ele pode se queixar também de sensação de corpo estranho e desconforto na garganta. A fisiopatologia é em decorrência de um trauma vocal agudo e intenso, existe um acometimento da vascularização do espaço de Reinke. E aí ocorre o extravasamento de líquido, aquela região é pobre em drenagem linfática e ocorre também a proliferação tecidual, levando então à formação do pólipo. No exame de laringoscopia direta, existe uma grande variabilidade de forma, de tamanho e de coloração da lesão. O tratamento se dá por cirurgia e também através de fonoterapia. O edema de Reinke é um processo inflamatório crônico da lâmina própria. É um edema polipóide generalizado de todo o espaço de Reinke. Existe um acúmulo de um conteúdo gelatinoso ou mixomatoso. Indivíduos geralmente acima de 40 ou 50 anos, em homens e mulheres. Em mulher é mais diagnosticado porque ele leva a uma voz mais grave, como nós podemos observar aqui, escutando esse vídeo aqui, o momento da fonação. A fisiopatologia, então, é através de um tabagismo de longa data, mais o abuso vocal e também de acordo com a suscetibilidade individual. Existe uma vasodilatação local. Como a drenagem linfática na região ela é pobre,
existe então a congestão, uma estase vascular e o acúmulo de líquido, levando então ao edema. Na laringoscopia direta e estroboscopia, observamos então bolsas de aspecto gelatinoso e flácido. As lesões geralmente são bilaterais e simétricas. Existem também movimentos exacerbados da onda mucosa. O tratamento é parar de fumar, cirurgia e a fonoterapia. Aqui é uma imagem, então, do exame de laringoscopia direta e estroboscopia, 3 semanas de pós-operatório desse primeiro vídeo que nós mostramos aqui anteriormente. O cisto de retenção, que é um cisto com cápsula de células colunares unistratificadas, com conteúdo mucoso. A parede do cisto é fina, ele é translúcido na margem livre da prega vocal. É uma glândula anômala congênita inflamada por um fonotrauma adquirido. Aqui, então, a imagem de um cisto de retenção, em que nós observamos, então, aquele cistozinho translúcido. É diferente do pseudocisto, que é um edema intersticial localizado sobre um tecido epitelial atrófico. Como nós podemos observar aqui, então, na imagem desse exame de laringoscopia. O tratamento é cirúrgico, indicado fonoterapia pós-operatória. O granuloma é uma lesão formada por uma úlcera de contato, é uma proeminência no processo vocal da laringe, a borda pode ser irregular ou lisa, é uma lesão unilateral, pode ter também uma área de irritação no processo vocal oposto por conta desse trauma durante a fonação. Subglótico geralmente é pós-intubação orotraqueal prolongada. Ele ocorre na região posterior da laringe, no processo vocal e na face medial do corpo da cartilagem aritenoide, que está representada aqui um pouquinho mais acima. É mais comum em homens por conta da proporção glótica. A causa é multifatorial, geralmente por conta de abuso vocal, trauma laríngeo, a presença de refluxo que leva então ao aumento da acidez ao nível da laringe, por conta da proximidade do com o esôfago. Tosse crônica, intubação orotraqueal prolongada também são fatores predisponentes à formação do granuloma. No exame de laringoscopia direta e estroboscopia, nós podemos observar então que um eritema local em áreas ulceradas ou com a formação de granulomas. Pós-intubação orotraqueal prolongada, geralmente são massas sésseis de base alargada com aspecto polipóide. E a onda mucosa é preservada. O tratamento é remover o fator predisponente, fonoterapia, medidas anti-refluxo, uso de medicamentos e, em alguns casos, até cirurgia. A hemorragia subepitelial, então, é a formação de um hematoma, levando à fibrose e ao aparecimento das lesões. O tratamento é repouso vocal, o uso de anti-inflamatórios hormonais e, em alguns casos, a drenagem cirúrgica é necessária quando não existe a reabsorção espontânea. Em relação à papilomatose laríngea, a papilomatose respiratória recorrente é a neoplasia benigna mais frequente em criança. São papilomas escamosos múltiplos e recorrentes. Na laringe, acomete as pregas vocais e a subglote. Pode acometer também a nasofaringe e o epitélio tráqueo-brônquio. Quando acomete o pulmão, geralmente são casos mais agressivos. Ela ocorre em crianças e adultos até os 30 anos. Existe uma relação com o HPV, os subtipos 6 e 11. Ocorre a transmissão vertical em crianças através da infecção intrauterina ou pela ascensão placentária e no canal do parto. O indivíduo tem rouquidão e estridor, principalmente quando são lesões mais extensas que acabam acometendo a fenda glótica. Na laringoscopia direta, observe-se um tecido exuberante em cachos de uva, como nós podemos observar aqui nessa imagem de laringoscopia. É um aspecto multinodular, séssil ou exofítico, principalmente na região anterior das pregas vocais, nas bandas ventriculares e
na epiglote. O tratamento é ressecção cirúrgica, são lesões bastante recorrentes, então é necessário que faça procedimentos seriados e sempre tomando cuidado para que se tente preservar, na medida do possível, a anatomia da laringe, o que às vezes, infelizmente, não é possível. Falaremos agora sobre as alterações estruturais mínimas, que são as AEM. Por conta do tempo que eu tenho uma limitação para gravar os vídeos, eu vou falar isso numa próxima gravação, tá bom? Muito obrigada pela atenção até aqui, continuaremos então a seguir.